Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. O assunto de hoje é um assunto muito forte. O assunto de hoje é dízimos e ofertas. Afinal de contas, a gente deve dar o dízimo ou não? Dízimo é para quem estava só debaixo da lei de Moisés? E Jesus? Jesus aboliu o dízimo? E outra coisa interessante, quem era o devorador de Malaquias 3,10? Era um demônio? Quem que era, afinal de contas? Então eu gostaria de trazer uma defesa bíblica a respeito deste assunto sobre dízimos e ofertas, tá? Talvez um ponto de vista que você nunca ainda tinha percebido dentro das Escrituras. E quero já dizer que existem inúmeras pessoas que defendem o fato de que você não deve dizimar, você não deve ofertar e tudo. E essas pessoas, lamentavelmente, são pessoas que também não somam nada no reino de Deus. Quando você vê alguém pregando contra o dízimo, contra as ofertas, tá? Dá uma olhadinha na vida dessa pessoa, vê o que ela tem produzido para o reino de Deus, e aí você tira a sua conclusão, tá bom? Então fica ligadinho aí, porque o assunto hoje é forte. Muito bem, vamos para a definição da palavra dízimo. Dízimo nada mais é do que a 10ª parte, ela vem aí da palavra, então, desce, né? Dizimar, a 10ª parte. Exemplo, a pessoa ganha R$1, 10 centavos ele dará. A pessoa ganha R$100, ela dará 10. Ganha 1.000, a pessoa dará 100. A pessoa ganha 250, ela dará 25. Então, esta palavra, ela tem, no hebraico, né, o nome é azer, tá? Que significa enriquecer, tá? Então isso aí, só para a gente começar, é uma definição então da palavra dízimo. Muito bem, então após a definição aí da palavra dízimo, eu quero entrar num assunto e lançar luz a respeito dele da seguinte forma. Porque muitas pessoas, eles pensam da seguinte forma: nós devemos dizimar porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Da graça você não tem que pagar nada, não é isso? Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, que obrigava, que exigia que a pessoa dizimasse. Nós estamos no período da graça. Na graça tudo é de graça e etc, né? Então, baseado nisso, eu quero lançar aqui um pensamento para que você possa entender por que, né, na atual dispensação que vivemos, que é a dispensação da graça, nós recolhemos o dízimo. E isso não é julgo, de forma alguma, tá? Eu vou explicar detalhadamente, preciso só da sua atenção. Bom, você imagina que nós estamos aqui. Aqui é o período patriarcal, antes da lei. O período de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foi até José e até aquela geração ali que estava no Egito, né, que estava ali debaixo de escravidão. Aqui então entra Moisés, o libertador, tudo, né, para tirar o povo aqui, ó, da terra do Egito, para levar o povo para caminhar para o deserto, a fim de que o povo então fosse cumprir os desígnios de Deus. Neste período aqui que o povo está liberto, tá? Então aqui período patriarcal, antes da lei de Moisés. Aqui agora nós estamos no período da lei, onde Moisés recebe de Deus a lei, os mandamentos, e entre eles aqui a ordenança de se dizimar. Então, antes da lei, e a lei veio então até aqui, a fim de que daqui para frente nós entrássemos no período que nós estamos hoje, que é o período da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, quando as pessoas alegam que nós não devemos dar o dízimo, elas alegam que nós estamos nesta atual dispensação aqui, portanto não precisamos cumprir a obrigação desta aqui. E é justamente isso que eu gostaria que você raciocinasse comigo. Muito bem, nesse período aqui, a Bíblia nos fala que o primeiro dizimista que houve na história foi Abraão, que deu o dízimo dos despojos da guerra. Quando ele foi lá resgatar o seu sobrinho Ló, ele deu os despojos para um rei de Salém, um sacerdote chamado Melquisedeque. Depois disso, né, e diz a Bíblia o seguinte: ele deu o dízimo de tudo, tá? Não foi cereal, não foi, de tudo, é o que está escrito na palavra de Deus.
E eu vou colocar para você a referência aqui para você ver, de tudo. Então, ele deu o dízimo de tudo. Na sequência vem o seu neto Jacó. E ele faz um voto diante de Deus, de que se Deus o prosperasse, ele também dizimaria para o Senhor tudo. Ele não falou cereal, ele disse tudo. Ok? Muito bem. Terminamos esse período aqui agora e entramos aqui na lei de Moisés. Então a lei exigia que a pessoa desse o dízimo e as ofertas alçadas, e caso isso não acontecesse, a pessoa seria punida com aí o devorador. Eu vou estar falando sobre isso também. Quem era o devorador? Era um demônio? Era uma praga? O que era? Eu vou estar falando sobre isso também. Então nesse período aqui, eles tinham que dizimar, e se assim não fizesse, eram castigados porque estavam roubando a Deus, e por causa disso então o devorador vinha e devorava. Ok, já eu vou aprofundar nisso. Chegamos aqui agora aonde o Senhor Jesus Cristo nasceu, e daqui para frente está abolido aqui para trás a lei. Daqui para frente nós entramos no período da graça, que nós estamos exatamente aqui na graça de Deus. Ora, a pergunta é: nós temos que dizimar ou não? Se nós não estamos mais aqui na lei e nós estamos aqui na graça, qual é a nossa postura diante de Deus? Muito importante você saber o seguinte. Então, é extremamente importante nós sabermos a respeito da origem sacerdotal do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós estamos hoje aqui na graça de Deus, e nós não fazemos mais parte aqui do ministério levítico, então nós precisamos buscar qual é a origem do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero ler um texto aqui, na palavra de Deus aos Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 16 e 17, que revela-nos qual é a origem sacerdotal do Senhor Jesus. Então eu vou colocar aí o texto aí para você estar acompanhando. Hebreus 7,16: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito importante o versículo de número 17, e eu faço questão de ler ele novamente, porque ele nos fala a respeito da origem do ministério sacerdotal de Cristo, do qual nós hoje estamos inseridos na graça. E este versículo revela-nos se o Senhor Jesus Cristo ele é um sacerdote segundo a tribo de Levi, segundo os descendentes de Arão e assim por diante. Olha o versículo 17: porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, agora, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando uma pessoa às vezes me pergunta: você não é levita, está recebendo dízimo por quê? Realmente eu não sou, mas a ordem ministerial da qual eu pertenço recebi o dízimo. Então vamos entender aqui: estamos na graça, a lei foi abolida, e aqui está o período antes da lei. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo ele é sacerdote segundo a lei? Não. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então por isso que o versículo 17 diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, pouco se sabe a respeito de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Vamos olhar lá na palavra de Deus aqui, Vamos lá para Gênesis 14, versículo 18. Vamos lá para a palavra de Deus. A gente vai ver a respeito da ordem ministerial ou da ordem sacerdotal da qual o Senhor Jesus Cristo fazia parte. Nós vamos aqui então para Gênesis 14 e o versículo de número 18 até o versículo de número 20, que nos diz assim então a palavra do bom mestre. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo.
e abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus do Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Tá? Então, neste episódio aqui, quando Abraão vai lá, na época Abraão vai lá para socorrer Ló, que havia sido sequestrado, junto com a sua mulher e suas filhas e toda a sua fazenda. Então Abraão vai lá com seus 318, mais os 3 confederados, dá em cima lá daqueles reis, busca Ló com toda a sua fazenda e ainda liberta ele e devolve a sua fazenda e tal. O rei, um dos reis lá de Sodoma e Gomorra, disse: olha, você pode, fica com a riqueza para você aí, com os despojos daí dessa guerra, dá apenas o povo para mim. Abraão disse: de forma nenhuma, para que você não diga que você enriqueceu Abraão, não quero nem uma fivela, nem uma correia, para você não sair dizendo aí que você me enriqueceu. Mas diz a palavra do Senhor, vou colocar aí a referência aos Hebreus, que ele deu o dízimo destes despojos, tá? Para o rei de Salém, o Melquisedeque, o sacerdote. Então o que eu quero dizer é que este rei sacerdote, este Melquisedeque, do qual o Senhor Jesus Cristo tem a sua ordem sacerdotal, ele recebia o dízimo. Então veja bem, se o Senhor Jesus Cristo tem uma ordem sacerdotal e é segundo esta pessoa aqui, o Melquisedeque, que recebia o dízimo, porque recebeu o dízimo da mão de Abraão, qual é o problema em eu dizimar? Então não há pecado nenhum. Então a minha resposta para essas pessoas que dizem: você não é levita, para que você está recebendo o dízimo? Não, eu recebo o dízimo porque a minha ordem sacerdotal, a qual o Senhor Jesus Cristo nos fez reis e sacerdotes, a minha ordem sacerdotal é segundo Cristo, que é segundo Melquisedeque, nada a ver com a lei. Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem, nós então agora vamos falar no Novo Testamento a respeito de um episódio em que envolve aí o dízimo, e o Senhor Jesus Cristo nos traz um ensinamento. E quero usar como texto base aqui Mateus 23, que nos diz assim então a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eu preciso repetir o finalzinho desse versículo. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então veja que neste episódio aqui, o Senhor Jesus, ele vê a hipocrisia dos escribas e fariseus ao serem dizimistas nas coisas mínimas, né? A hortelã, o endro, o cominho, né? Até as sementes. E o Senhor Jesus Cristo, então, ao se deparar com essa situação, chama-os de hipócritas, porque eles dão o dízimo, mas eles omitem as outras coisas importantes da lei, que no caso eu acabei de ler aqui, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então, veja que o Senhor Jesus Cristo diz para eles esta frase final: deveis, porém, fazer estas coisas. Isto é uma ordem, isto é imperativo. Deveis, porém, fazer. Olha, vocês devem fazer isso, mas não deve fazer isso omitindo as demais. Você deve dizimar, você deve entregar o seu dízimo, porém, sem omitir as demais. Agora, se o Senhor Jesus Cristo se depara com uma situação dessa, várias outras vezes ele se deparou com a lei. Por exemplo, no caso de Moisés, quando Moisés deu carta de divórcio para os israelitas por causa da dureza do coração deles, o Senhor Jesus Cristo disse: eu, porém, vos digo, aquele que atentar com um olhar impuro para uma mulher já cometeu adultério com ela. Então, quando ele disse eu, porém, vos digo, ele está mostrando dentro da palavra de Deus a superioridade da sua palavra, do Novo Testamento, com relação ao Antigo Testamento. Agora, numa situação como essa, que ele vê eles dizimar, ele não podia dizer eu, porém, vos digo. Ou então falar depois no particular com os discípulos: olha, eles são dizimistas, porém eu vos digo, a partir de hoje vocês vão só ofertar ou coisa desse tipo. Não tem aqui um eu, porém, vos digo. Pelo contrário, ele diz: vocês deveis fazer, sem omitir as demais. Porque quando ele se deparou com a lei, dando ensinamento aos discípulos, eu, porém, vos digo,
Tá? Porque as pessoas gostam de dizer, não, mas é porque ali não tinha começado a graça ainda, então por que lá atrás ele disse, eu porém vos digo? E tinha que dizer aqui também. Então, meu querido, a situação é, o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, ele não censurou o dízimo. Ele disse, pelo contrário, deveis, porém, fazer, sem omitir as demais. Por que Jesus não censurou? Primeiro, como eu já disse, porque ele é da ordem sacerdotal segundo Melquisedeque. E a única coisa que você sabe a respeito da vida de Melquisedeque é que ele recebeu das mãos de Abraão, o patriarca, o dízimo de todos aqueles despojos de guerra, no episódio quando Abraão vai para resgatar Ló, que havia sido sequestrado com sua família e todos os seus bens. Você não conhece outra história, a não ser aos Hebreus 7, quando você vê Melquisedeque como uma figura de Cristo, da eternidade de Cristo. Mas a realidade é que o assunto de Melquisedeque no Antigo Testamento, como eu já citei para você no início desse estudo, não é nada mais, nada menos do que tão somente o assunto finanças, o assunto dízimo e oferta, a qual Abraão, um dos nossos pais na fé, que Paulo chama assim, ele então dá o dízimo e Melquisedeque recebe. Então, por causa disso, Jesus não censurou. Ele disse, deveis fazer, porém, sem omitir as demais. Muito bem. Agora, eu gostaria de falar a respeito do modelo do Antigo Testamento, modelo ministerial, e o modelo do Novo Testamento. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças que existem? E gostaria que você prestasse muita atenção, porque existem muitas pessoas que dizem que nós somos da tribo de Levi, então nós recebemos o dízimo, somos sustentados pela obra. Não, mas vocês estão na lei, na graça, então vocês não são levitas, não tem que ficar recebendo nada não, está entendendo? Então as pessoas têm a concepção de que somente no Antigo Testamento é que se devia de fato realmente ser sustentado pela obra de Deus. Então o que eu quero fazer aqui é um paralelismo entre o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Qual é a vontade de Deus no Antigo? Qual é a vontade de Deus no Novo? Isso que eu quero fazer. Então vamos começar pelo pelo Antigo, desculpa. Eu quero a referência aqui de Números, capítulo 18, e o versículo de número 21 e o 24, que nos diz assim: E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então veja que Deus separa ali as 12 tribos de Israel, Dan, Naftali, Zebulon, Issacar, enfim, todas as tribos de Israel. Quando eles entram na terra de Canaã, eles conquistam. E aí, em determinado ponto, eles começam a dividir a herança. Uma parte vai para Dan, uma vai para Rubens, outra vai para Issacar, outra vai para Zebulon, enfim. Quando chega a tribo dos levitas, Senhor, e a gente? Não, vocês não têm herança no meio dos filhos de Israel. Como assim? Por quê? Não, porque eu estou separando vocês para vocês exercerem um ministério diante de mim. Vocês são descendentes de Arão, vocês foram separados por Deus para viver 100% a vontade de Deus em tempo integral. E os dízimos de todas as 11 tribos vão direto para vocês, para o sustento espiritual de vocês. Olha a visão de Deus. A visão de Deus era que a nação tivesse um povo separado para cuidar das coisas sagradas, ou seja, um povo que pastoreasse a nação. Esta é a visão de Deus. É justo isso? Deus está correto nisso? Claro que está. Porque quando você faz a obra de Deus e faz mais alguma coisa, alguém diz assim, não, esse pastor é trabalhador, ele cuida da igreja, mas ele trabalha. Pois é, ele não tem condições de fazer a obra bem feita como um que tem tempo integral para cuidar das coisas de Deus. É valorizado. Meus parabéns ao pastor que trabalha secularmente, glória a Deus por isso.
Eu sou um exemplo disso porque eu trabalhei a minha vida inteira, né, cuidando da obra de Deus e trabalhando. Muitas vezes eu peguei o meu terno, pus dentro do carro, porque quando chegava no culto à noite, dirigia a igreja em outras cidades. Pela misericórdia de Deus, aí 5, 6, 7 igrejas, sou co-fundador, não sou fundador, sou co-fundador, porque o fundador é o Espírito Santo de Deus, e nós trabalhamos junto com Deus. Então o fato é que todas as vezes que eu tive trabalhando secularmente, ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus, eu sempre fazia, às vezes, né, do jeito que eu podia fazer. Preparar um sermão? Como? Mas não tem tempo, tá o dia inteiro trabalhando. Trabalhava de supervisor numa empresa e corre aqui, chega de noite, você tem que ficar escutando a voz de Deus falando no seu coração para à noite você poder ministrar uma palavra para os irmãos, estudo bíblico, coisas desse tipo. Enfim, mas no Antigo Testamento, então, tinha um povo exclusivo para fazer a obra de Deus. Agora eu quero saber se existe compatibilidade, tá, desta visão de Deus com o Novo Testamento. Isso aí era só para antigamente? Ou no Novo Testamento a visão de Deus continua a mesma? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos de número 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 9, 13 e 14. E a palavra de Deus, ela nos diz da seguinte forma: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, tá, parece estar lembrando até dos levitas, né? Olha lá. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vou repetir o 14, porque não tem como. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, você fala para mim, mas Paulo fazia tenda, Paulo trabalhava assim, quando ele julgava que estava sendo pesado para os irmãos, então ele fazia tenda, a igreja estava nascendo, não tinha igreja, essa renda toda, estava começando, tá certo? Então, dentro da necessidade, ele começou a trabalhar, por isso que a gente tem que honrar quem também trabalha, porque às vezes a igreja não tem condição, mas o sujeito está ali, ó, agarrando a obra, com a garra e com a graça, e fazendo a obra do Senhor voluntariamente, com muito amor, né, trabalhando, maravilha, parabéns, tá certo? Mas nós vemos aqui, se a congregação, se a igreja tem condições, diz a palavra, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, meu querido, é que é bíblico a pessoa viver do Evangelho, não tem pecado nenhum nisso, tá? Nós não vamos profissionalizar, tá, esta função pastoral ou ministerial, mas a verdade é que o pastor muitas vezes, ele é um psicólogo inveterado, ele é um homem que está ajudando as famílias, está ajudando as pessoas a sair das drogas, trabalhador, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus, porque ele não merece ter um salário. Eu não estou dizendo que eu estou apoiando aqueles pastores mega bilionários, que isso ou que aquilo ou que aquilo outro, que estão enriquecendo, até porque, gente, eu não posso ficar julgando ninguém. Por exemplo, você olha um pastor renomado aí que está na televisão, você diz para ele, esse aí é rico. Vou dar um exemplo aqui, o Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, a Forbes disse que ele está em terceiro lugar como o mais rico do mundo, e ele mesmo rebateu isso, dizendo que isso é mentira, e eu acredito nele. Agora, o pastor Silas não vive simplesmente do salário da igreja, pelo contrário, ele já até disse inúmeras vezes que já abriu mão do salário de igreja. Mas então de onde que vem o recurso dele? Ele é conferencista, ele é o recorde de venda de livro, de DVD, de CD. Quem sou eu para julgar ele? Você está entendendo? Agora, existe alguns aí pilantras? Existe. Tapar o sol com a peneira? Existe. Mas isso aí é um ou outro que está fazendo isso. Ou até, posso estar enganado, são muita gente, mas tem muita gente sincera. E o triste é um inocente pagar pelo pecador. O triste é uma pessoa que leva a sério, porque eu sou a favor que o pastor de igreja, como eu sou, tá, tenha uma vida digna. Tenha uma vida que ele possa alimentar bem, ele possa cuidar da sua família, ele possa cuidar dos seus filhos. Eu acho que isso é justo. Estou falando de enriquecer por meio do... Porque a igreja não é para enriquecer ninguém, tá certo?
mas eu acho que o pastor tem que viver do evangelho e tem que ter um salário digno, um salário merecedor da função que ele exerce. Então, encerrando esta parte aqui agora, eu estou simplesmente mostrando o paralelismo que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? E que no Antigo Testamento Deus separa a tribo de Levi para eles fazerem a obra de Deus e viverem integralmente da obra de Deus. E mostro, e eu mostrei também no Novo Testamento, como no caso de 1 Coríntios 9, 13 e 14, que da mesma forma, da mesma maneira, Deus separou, né, os que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. É claro que desde que a igreja tenha condições para pagá-lo, tá bom? Então isso é bíblico. A vontade de Deus não mudou, nem na antiga aliança, nem na nova, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A vontade de Deus, o modelo de Deus continua sendo o mesmo, tá? Então, tem muitas pessoas que são contra. Pastor tem que trabalhar, pastor que não sei o que. Gente, o trabalho de pastor, pastorear é um trabalho, e digno ainda, e sofredor muitas vezes, tá? Então ele merece sim, com toda certeza, ok? Então isso, quem tiver contra, você está contra, não é contra a minha ideia. Eu não estou filosofando aqui não estou aqui trazendo uma ideia, eu estou mostrando que a Bíblia diz, e a Bíblia diz isso. Então se alguém estiver contra, está contra a palavra de Deus, não contra a minha palavra. Aqui em Deuteronômio, capítulo de número 25 e o versículo de número 4, ele é citado pelo apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios 9, do 9 ao 11, tá? Que diz assim, então, Coríntios 25, versículo de número 4. Olha o que diz a palavra de Deus: não atarás a boca ao boi quando trilhar. E quando a gente vai em 1 Coríntios 9, do 9 ao 11, está escrito assim na palavra do Senhor: porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilhar o grão. Porventura, Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então veja que ainda dentro deste assunto de paralelismo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente vê a vontade de Deus, de que, tanto que o apóstolo Paulo está usando Deuteronômio 25 em 1 Coríntios capítulo de número 9. Por quê? Porque a intenção é a mesma. O plano de Deus é o mesmo. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e ele é o mesmo eternamente. A obra de Deus vai viver de que jeito, gente? Mas não sei o que, não sei o que. Tá, responde aí o que eu acabei de citar em Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Que assim ordenou o Senhor também aos que vivam, aos que anunciam o Evangelho, né? Aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aí? Responde isso. Então, o que nós precisamos entender é que isso não é uma coisa do homem, isso é uma coisa de Deus. Eu não estou usando a palavra de Deus aqui para me justificar, não, estou usando uma base bíblica para provar para você que sempre foi o projeto de Deus, que o modelo de Deus, que lá no Antigo Testamento uma tribo levítica viesse a viver dessa forma. E hoje, aqueles que são chamados pelo Senhor para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, devem também viver do Evangelho. E isso é crime? Isso é pecado? De jeito nenhum. Isso é a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, ok? Muito bem, nós vamos falar agora sobre Malaquias, capítulo de número 3, né, onde as pessoas falam, afinal de contas, né, quem era o devorador, né, do Malaquias 3? Era um demônio, era uma praga e etc. Vamos falar sobre isso. Vamos tomar como texto então Malaquias 3, versículo de número 8 a seguir, que nos diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança.
E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, vamos só dar uma recapituladinha aqui. Deus tem o seu modelo. Qual é o modelo? 11 tribos sustentavam uma tribo, que seria a tribo de Levi, dos levitas. Os levitas não receberam herança, por isso tinham que ser sustentados pelas demais tribos. Então o povo começou a faltar com o dízimo, que inclusive era também agora, né, nessa dispensação aqui do meio, aqui ó, né, seria a lei. Ela seria então uma ordenança para o povo de Israel, porque o povo estava vivendo e tinha recebido de Moisés, né, de Deus para Moisés a lei, e a lei ordenava a entrega do dízimo. Eles então estavam retendo o dízimo. Por causa disso, certamente os sacerdotes ali, levítico, estavam padecendo dificuldades, ou quem sabe até necessidades financeiras. E a casa de Deus, a casa do Senhor, estava então sem o seu devido mantimento. Se eles viviam para a obra, precisavam desse sustento. Não tinha esse sustento, começava então aquela parte, aquela herança, aqueles que viviam pela fé, passar e padecer necessidades ou dificuldades financeiras. Então Deus chama a atenção do povo, mostrando o seguinte: primeiro, o dízimo não é do povo, o dízimo é de Deus. Quando Deus diz assim, roubará o homem a Deus, por quê? Porque em que, Senhor, eu estou te roubando? Naquilo que é meu. O que é meu? Os dízimos e as ofertas. Bom, se o dízimo é de Deus, antes da lei ele era de Deus ou não? Na lei está provado que ele é de Deus. E na graça ele deixou de ser de Deus? Uma boa pergunta, não é verdade? Se no modelo do Antigo Testamento a gente vê 11 tribos sustentando uma, e no Novo Testamento, conforme eu já citei, nós vemos que aquele que vive do Evangelho, viva pelo Evangelho, né, ou coma do Evangelho, essas pessoas necessitam viver como? Financeiramente. Se o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, se não me engano, já citei aqui 23, versículo 23 também, deveis fazer essas coisas, porém, sem omitir as demais. Então, porque existe um povo que necessita ser sustentado por aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, por aqueles que recebem as coisas espirituais, como o próprio apóstolo Paulo disse. É muito se vos dou as coisas espirituais e receber de vocês as carnais, foi o que Paulo disse. Então, ao reter as finanças, ao reter o dízimo, né, a casa do Senhor então começava a padecer dificuldades financeiras e começava a não ter então o mantimento. Então Deus vem e diz: motivo pela qual vocês israelitas estão sendo amaldiçoados justamente por não cumprir esta ordem divina conforme está descrito na palavra de Deus. Então com maldição sois amaldiçoados. Primeira coisa que eu quero falar a respeito disso aqui é que esta maldição não é o diabo que está mandando, não é o diabo que está fazendo, é o próprio Deus. Ele disse: com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Porque a desobediência gera isso tudo. A desobediência abre as portas para que o mal possa entrar, seja ele da parte do Senhor ou não, certo? Então, diz a Bíblia que nesse dado momento entra um devorador e começa a agir, né, na fazenda deles, na plantação deles. Então a grande pergunta é um demônio? É um verme que começou a comer as plantações? Agora o que eu quero que você entenda é que, ainda que você entendesse que fosse um demônio, os demônios, eles sempre vão trabalhar no mundo físico, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Não tem nada a ver, mas só para você raciocinar. Olha para você ver aqui em Lucas, capítulo de número 3, que diz assim, capítulo 13, Lucas 13, 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus.
Então, nós olhamos aqui dentro da palavra de Deus uma mulher que tem um espírito de enfermidade, esse espírito causava no corpo físico dela esta inclinação na sua coluna, Jesus a libertou, expulsou aquele espírito maligno e a mulher se endireitou imediatamente. Então, se for demônio, se for isso ou se for aquilo, a verdade é que se fosse os demônios, estaria agindo por causa de uma legalidade que o povo estava dando em roubar a Deus, em não dizimar. E eles estavam operando como? Operando na plantação deles, seja por um verme, seja por alguma coisa, porque na vida dessa mulher que tinha um problema na coluna, os demônios trabalhavam também. E quando os demônios começaram a trabalhar na vida dessa mulher, certamente trabalharam o quê? Na coluna, no físico, para quê? Para entortar essa coluna, pondo, sei lá, um bico de papagaio, alguma coisa desse tipo, tá? Agindo de forma terrível na vida dessa mulher. Então o mundo espiritual age no mundo físico, isso aí é uma coisa que você precisa entender. Agora, a outra coisa que você precisa entender é que a legalidade veio do povo. A desobediência, o roubar a Deus, o reter os dízimos e ofertas, isso veio do povo, não veio de Deus, porque a responsabilidade é nossa. Lembra quando a terra foi amaldiçoada, quando Adão pecou? Deus disse, não comerás do fruto. Você comeu? Comeu. Maldita é a terra por causa de ti. Então a responsabilidade de sermos abençoados ou não é nossa. Lê Deuteronômio 28 lá, há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. Mas também há de ser que se você não ouvir, não reter, não guardar as palavras do Senhor, todas essas maldições virão até a ti. Então a responsabilidade de ser abençoado ou não é nossa. Agora vamos ser realistas. Realmente, tanto faz se é demônio ou se é uma praga que é na lavoura, tanto faz. O mal não estava acontecendo? Ah não, mas foi uma praga. O mal está acontecendo, está arrebentando com a lavoura. Ah, foi um demônio. Ah, não adianta, está do mesmo jeito, está arrebentando com a lavoura. Então eu não vejo sentido nesta confusão que as pessoas fazem. Ah, é um demônio, não é um demônio. Para mim tanto faz. O que a gente precisa entender é que existe um mal liberado pela falta de atitude do povo em dizimar e em ofertar. Tá? Isso que precisa ficar bem claro. Mas também uma coisa que também eu não posso deixar de dizer é que, lamentavelmente, muitas pessoas usam desta palavra para pressionar as pessoas, enquanto que essa palavra deveria ser o que eu estou fazendo aqui, uma palavra de ensinamento, tá? Porque eu entendo que toda a nossa atitude, ela resulta em nossas vidas em bênçãos ou maldições. A desobediência, maldição. A obediência, as bênçãos de Deus. Conforme eu já citei em Deuteronômio 28, por exemplo. Então, o fato é que alguns desses pastores, né, que têm aí o seu ministério, que precisa, né, rádio, televisão, não sei o que, não são todos não, tá? Mas alguns, lamentavelmente, veem a igreja como um grande negócio e começam a pressionar as pessoas e tal. Eu lembro de um pastor de uma determinada denominação que ele saiu dessa denominação, e quando eu perguntei para ele o motivo pelo qual ele saiu, ele disse para mim, não, porque a sede em Belo Horizonte, a gente tem que mandar para lá uma porcentagem, e a gente é pressionado a mandar, então eu tinha que fazer o povo fazer voto para com Deus, tá? Então eu acredito que diante de Deus essas pessoas um dia vão ter que pagar, vão ter que responder diante de Deus. Existe bênção na contribuição? Claro que existe. Aquele que muito semeia, muito colhe. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 6 diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Tá? Então, isso aqui é uma lei espiritual. Tá? Eu vou contar exemplos meu aqui, tá? Que eu já fiz esse propósito com Deus em semear e Deus me abençoou, tá? Não estou dizendo aqui uma fantasia, até porque a única parte aqui dentro da palavra de Deus que Deus diz para que a gente possa fazer prova com Ele é justamente nos dízimos e nas ofertas. Se essa palavra não for verdadeira e você for um dizimista, então você verá, ó, Deus se enganou, pelo menos isso aqui não está se cumprindo na minha vida. Agora, se você for dizimista e fiel e ofertante, você também verá Deus agir. Você pode até fazer prova com Deus. E tem coisa melhor do que você fazer uma prova entre você e Deus? Não tem. Então, se você quiser saber, eu devo dizimar ou não devo dizimar, dizime e faça uma prova. Se você achar que Deus se enganou, então você não dizima mais.
Foi Deus que falou para você fazer prova com Ele, faça. Estou dizendo uma coisa na minha própria vida. Agora, as pessoas então querem usar desse versículo, como eu disse aqui agora, para estimular a fé das pessoas, tá? A fim de que as pessoas sejam abençoadas. Eu até acredito que serão, tá? Porque é uma lei espiritual. Se você semeia muito, muito você vai colher. Porém, alguns chegam a ser absurdos, tá? Alguns chegam a fazer coisas que não dá realmente para acreditar, tá? Pastores entrando com carros importados dentro da igreja porque o povo põe a mão. Bom, eu vou até parar por aqui porque não vai levar nada. Agora, o próximo versículo aqui do 2 Coríntios 9, eu li o 6, agora o 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então eu acho que outro grande erro que as pessoas cometem está no fato de ultrapassar esta jurisdição. Se Deus te deu a liberdade de você contribuir conforme você propôs no seu coração, é você e Deus. É você e Deus. Aqui na igreja, por exemplo, a pessoa é dizimista, é porque quer ser. Porque entende que a palavra de Deus diz assim, então ele dizima. Pastor, eu estou na Batista Nacional Cristo Vive, mas eu não acredito nesse negócio de dízimo não. Não, então você não deu o seu dízimo. Não tem problema. Pastor, eu creio só na oferta. Dê a sua oferta. Pastor, eu não creio nem no dízimo nem na oferta. É lamentável, né? O que vai fazer? Mas viva do jeito que você achar. A minha obrigação é ensinar você a palavra do Senhor. Então, o que acontece é que muitas pessoas ultrapassam, né? Porque se eu tenho a liberdade de ofertar conforme eu proponho dentro do meu coração, essa liberdade é minha, não é de mais ninguém. Eu que vou contribuir conforme eu quiser contribuir. E infelizmente outras pessoas não estão respeitando essa jurisdição e estão então entrando pelo campo do estímulo, para estimular a fé das pessoas, e aí a pessoa acaba dando aquilo que ela nem propôs no seu coração. Isso realmente é lamentável e isso também é muito triste. Muito bem, eu quero falar agora porque muito se tem falado a respeito do dízimo, que o dízimo era só alimento e coisas desse tipo. Teve um dia que um rapaz veio falar comigo a respeito desse assunto, dizendo que não, o dízimo é cereal, o dízimo é isso. E de fato você vai encontrar muito dentro da palavra de Deus falando a respeito de cereais, disso, daquilo. Então eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte: quando chegar aqui no dia 25, que eu vou pagar meu aluguel, você vai trazer para mim feijão, milho, arroz, e você vai comigo na imobiliária, e lá você vai negociar com a dona da imobiliária o meu aluguel que eu preciso pagar. Não, mas aqui aí você está apelando. Falou, estou tentando encaixar a minha vida na realidade que você está me mostrando. Quando a gente chegar na época de pagar água e luz, você vai comigo na CEMIG, vai comigo na Copasa, e você vai levar também um saco de feijão, um saco de arroz, e você vai pagar essa conta para mim com esses alimentos. Porque se é proibido então recolher dízimo e oferta, então você vai trazer o arroz e feijão e a gente vai... Não, mas aí não sei o que, Então, pois é. Essas coisas que eu não consigo entender. Porque como que você quer fazer a obra de Deus? Se tudo nessa vida exige condição, exige dinheiro. Você vai comprar aqui uma mesa de som, uma caixa de som, uma bateria, um violão. Vai comprar com o quê? Vai levar lá na loja um pacote de arroz, de feijão, de fubá para comprar? É lógico que não. Então, eu quero mostrar aqui dentro da palavra de Deus que no Antigo Testamento, principalmente nesse assunto que vamos entrar aqui agora, com relação a ofertas, que muitas das vezes o povo dava oferta, mas não era só cereal não. O povo dava dinheiro, o povo dava ouro, prata, bronze e assim por diante. Então vamos olhar aqui na palavra do Senhor. Vamos aqui para Êxodo, capítulo de número 25, o segundo livro da Bíblia aí, no capítulo de número 25 e do versículo de número 1 ao 3, que nos diz então assim a palavra do bom mestre. Olha para você ver. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata e cobre. Então quer dizer o seguinte: a oferta alçada, né, quando eu falo alçada, vamos imaginar o seguinte: é a oferta que tem a mais peso, tá? Às vezes pesa até mais que o dízimo,
tá bom? Mas dentro desse versículo de número 1 aqui, que diz que tomareis, olha aqui, eu falo aos filhos de Israel que tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então você pode dar o que você quiser, ouro, prata, bronze, mas você não pode ultrapassar este ensinamento de que você propôs no seu coração involuntariamente dar. Mas que fica provado aqui que no Antigo Testamento davam-se ofertas, e essas ofertas não eram apenas cereais não, tá? Era ouro, prata e assim por diante. Você quer ver um outro exemplo? Vamos ainda para o livro de Êxodo, agora nós vamos para o capítulo de número 36, olha só o que diz aqui o versículo 5 e 6. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra do Senhor, e que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Quer dizer, o povo contribuía mesmo, contribuía para valer. Agora, uma coisa que é realidade é que as pessoas vão sempre contribuir de acordo com o que eles verem também. Se a sua igreja é uma igreja que tem objetivo, que tem plano, que tem projeto, a igreja é missionária, estão sustentando missionários e tudo, Deus com certeza irá mover o coração de muita gente, né? O que as pessoas precisam ver são os propósitos. Para onde está indo esse dinheiro? O que está sendo? Não é você que vai administrar, quem vai administrar é o seu pastor. Mas quando as pessoas veem as coisas acontecer, então, com certeza, o coração das pessoas movem para ajudar. E aconteceu aqui, eles ofertaram de tal forma, de tal maneira, que Moisés teve que mandar parar, né? Um povo com um coração extremamente liberal para com as coisas de Deus. Ofertava o quê? Feijão, milho, arroz, açúcar? Não, ouro, prata e bronze, tá? Isso aqui é para deixar bem claro. Alguns aí que dizem que não, a igreja não tem que dar dinheiro não, parece que o pastor tem que viver só de fubá, de arroz e feijão, e na casa dele não pode ter não pode nem tomar banho quente, porque não tem dinheiro para pagar a luz, né? Tem que viver com banho gelado, pelo amor de Deus, né? Então também realmente não tem condições o pensamento dessas pessoas. Mas eu já percebi já que essas pessoas que fazem coisas desse tipo são as pessoas que menos contribuem, menos ajudam. Essas pessoas que ficam com essa história de que o negócio do dízimo aí está errado, esse negócio não é de Deus e tal, tem que contribuir conforme propôs no coração, e é só oferta. Vai dar uma olhadinha para ver se essa pessoa colabora. Geralmente eles dão as piores coisas para a igreja. Microfone da pior qualidade, mesa de som da pior, caixa de som, violão, é tudo da pior qualidade. É lamentável, mas realmente é uma grande realidade. Muito bem, eu quero falar aqui rapidamente em Mateus 22, versículo de número 19, que nos diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eu pergunto para você, o que é de César? Os tributos, os impostos. Mas eu também te pergunto, e o que é de Deus? A única referência que nós temos para saber o que é de Deus é justamente o Malaquias 3:10, que fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Quando Deus diz assim: vocês estão me roubando. Roubando o quê? Roubando o que é do Senhor? É exatamente o quê? O dízimo e a oferta. Não existe outra passagem, né? A não ser as demais passagens onde existem ordenações, né, que o povo deveria trazer as ofertas alçadas e coisas desse tipo, tá bom? Então, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Muito bem, eu quero falar aqui rapidamente a respeito das ofertas aqui, por exemplo, no Novo Testamento. Às vezes, gente, a oferta, ela é mais, vamos dizer assim, é mais difícil do que o próprio dízimo, né? Porque o dízimo ali, 10% e tudo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma oferta que foi tirada, né, que foi recolhido, uma campanha que foi feita pelo apóstolo Paulo para arrecadar oferta para os irmãos que estavam em grande dificuldade em Jerusalém. Vamos aqui para o texto como base, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, versículos 1 em diante, que diz assim: ora,
quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então está dizendo que ele ordenou, né? Paulo ordenou, é uma ordem, pessoal, vamos recolher essa oferta. No primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar. Ou seja, essa oferta aqui é uma oferta mensal, cada primeiro dia da semana. Então, quantas semanas a gente tem no mês? 4. Cada primeiro dia da semana, 4 ofertas. O dízimo é uma vez por mês, né? A oferta, 4. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar. Olha que detalhe aqui agora. Conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. Essa parte aqui, conforme a sua prosperidade, isso significa que quem tem mais, dê mais, quem tem menos, dê menos. A outra realidade que existe também na igreja do Senhor, é que isso não acontece, tá? Porque geralmente quem tem mais, dá menos, e quem tem menos, dá mais. Isso é uma verdade, tá? Quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar as vossas dádivas a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Então, o que eu quero dizer é que a obra de Deus, ela carece e ela depende da ajuda do povo de Deus, para o sustento do reino de Deus, para o sustento da obra de Deus e assim por diante. Hoje em dia é lamentável, mas existem muitas pessoas fazendo campanhas contra este tema bíblico, que são dízimos e que são ofertas. Eu espero sinceramente que eu possa ter contribuído para o enriquecimento do seu conhecimento bíblico a respeito deste assunto tão importante. A palavra de Deus, ela nos mostra, como eu já disse, que tanto o modelo do Antigo Testamento quanto do Novo, sempre foi a vontade de Deus que o povo de Deus sustentasse a obra de Deus. Agora, uma coisa é verdade, e que você guarde bastante o seu coração, porque há algumas coisas que endurecem o nosso coração. Por exemplo, você começa a assistir certos programas de televisão que só tem violência, matança, roubo e tantas outras coisas. Você vai assistindo aquilo. O dia que você se depara com uma situação, o seu senso de justiça é mandar matar essa pessoa. Tanto você vê impunidade, atrocidade, que quando você vê a tendência do seu coração é endurecer. Mesma coisa acontece quando a gente vê escândalos financeiros, né? Esses pastores, ditos pastores, que estão nas redes sociais constantemente a respeito de dízimo, de oferta, que ficam estimulando o povo de forma a arrancar a lã da ovelha, tá certo? Você vê pastores aí comprando carrões e tantas outras coisas, e às vezes os membros da sua igreja passando dificuldade, ou os próprios pastores do ministério passando dificuldade. Então eu quero deixar bem claro que eu sou muito a favor que o pastor tenha um salário digno, um salário realmente que possa corresponder a este homem de Deus como sendo um pai de família, um homem que prega a palavra de Deus, que possa dar uma vida saudável e abençoada para a sua família, porque também esta função pastoral não é brincadeira. Não é à toa que tem muitos pastores aí dando tiro na cabeça, suicidando, passando a corda no pescoço, porque realmente não é brincadeira. Eu não vou ficar abrindo aqui as coisas que a gente passa, porque senão às vezes pode dar a entender que a gente está reclamando da vida, e na verdade isso é o nosso prazer, esse é o nosso chamado, mas não é brincadeira. Tá bom? Eu já fui atender irmão na minha casa 3 horas da manhã. Pra você ter uma ideia. Briga de casal, a pessoa chega lá em casa. Ô pastor, eu vim cá. Eu falei, o que foi, irmão? Eu vim cá trazer esse homem aqui para morar dentro da sua casa, que eu não aguento mais. Tá certo? E a gente tem que dar a volta em cima dessa situação para ensinar a pessoa segundo a palavra de Deus. E o pior não é isso. No outro dia eu tinha que levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Né? Na empresa que eu trabalhava naquela época, tinha que estar lá batendo cartão 6 horas da manhã. Então são situações realmente complicadas e difíceis, que eu acho que o pastor, ele é merecedor de ter o seu salário, um salário digno e abençoado. Não só a favor que a pessoa se enriqueça, que a pessoa faça fortuna na obra de Deus e tal. Eu penso da seguinte forma, de acordo com o tamanho do ministério, o pastor tem que ser abençoado sim. Tá? O ministério é uma grande igreja, ele não pode morar em qualquer lugar. Hoje o mundo está tão mal, tão visado, é tanto bandido, tanto ladrão, então realmente essa pessoa tem que se cuidar, tá certo?
Então que Deus te abençoe, espero de coração poder ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Se você não gostou também, pode fazer o seu comentário aí, não tem problema nenhum. A única coisa que eu peço é que ao fazer o seu comentário, você pelo menos coloque um nexo, tá, no seu comentário, tá bom? Porque tem gente que fala umas coisas aí, não dá pra você entender nada que a pessoa fala, tá bom? Então beijo no seu coração, gente, e fica na paz do Senhor Jesus de Nazaré.